minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor, essa palavra que vem de encontro às nossas vidas. E eu quero falar hoje aqui algo tão importante, tão interessante na nossa caminhada e às vezes a gente não dá o real valor. Eu quero falar aqui sobre os nossos anciãos, pessoas que realmente podem somar na minha e na sua vida, pessoas que podem trazer conselhos, pessoas que têm uma maturidade, que podem trazer tantas coisas que já vivenciaram na vida e às vezes quando se depara com um jovem, com um adolescente, eles acham que sabem tudo e às vezes não quer escutar o conselho ou aquilo que um ancião já passou na vida. A palavra de Deus ela contextualiza isso e é interessante. Eu estou aqui em 1 Pedro capítulo 5, o versículo 5 diz assim: semelhantemente vós jovens, sede submisso aos mais velhos e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros. Eu vou parar por aqui, esse versículo continua, a parte B, mas eu quero só essa parte A aqui desse versículo. Então vamos lá, nós temos aqui duas situações, o ancião e o jovem. É óbvio que diante de tanta tecnologia, diante de tanta coisa que nós estamos vivenciando hoje, parece que aquele que tem uma idade mais avançada, ou vou dizer, né, nós estamos no ano de 2023, aquele que nasceu no século passado, né, aquele que nasceu no milênio passado, 1970, 1980, 1960, enfim, que nasceu lá atrás, parece que hoje se depara com um mundo tão tecnológico, tão avançado, e quando a gente se depara com os jovens, com os adolescentes, a gente consegue ver assim o quanto essa tecnologia para eles é algo normal. Mas quem é do milênio passado, do século passado, teve que aprender tudo isso. Hoje a gente vê uma criança com o celular na mão mexendo com uma maior facilidade, enquanto às vezes a gente vê uma pessoa aí de 60, de 70 anos já tendo uma certa dificuldade. Por quê? Porque na sua criação, quando era jovem, na sua geração ali, não tinha isso, não tinha essa tecnologia toda. Mas isso não significa que aquele que já tem uma certa idade não pode agregar algo à vida do jovem e do adolescente. Pelo contrário, a palavra de Deus diz isso: vós jovens, seja submisso aos mais velhos. É honrar, é respeitar. E eu quero trazer esse alerta para você hoje, jovem e adolescente, diante dessa palavra aqui. Nós temos que honrar e respeitar os nossos anciãos. Nós temos que honrar aqueles que já estão com uma maturidade, que já passaram por tantas circunstâncias e situações que podem sim agregar algo na nossa vida. Eu, graças a Deus, tenho esse costume de sempre quando eu encontro com uma pessoa que tem uma idade mais avançada do que a minha, poder parar, sentar e conversar com essa pessoa. A minha esposa, a avó dela está com 94 anos. E como é bom, quando eu vou lá na casa dela, eu vou, me assento e começo a conversar com ela. E pergunto: vó, como que era isso? Vó, como é que era essa situação aqui na igreja na época da senhora? E ela então começa a contextualizar toda a história em si, e ela gosta também, né? Pessoas de uma certa idade também gostam de estar contando, de estar agregando, e ela então começa a contar com detalhes, tantas coisas que já foram úteis na minha vida hoje. Então eu tenho que entender isso, que na minha caminhada eu posso sim vir e me deparar com circunstâncias, situações que às vezes o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, aqueles que já têm uma idade maior, já passaram por aquilo dali. Por que não dizer que hoje eu, na idade a qual estou, eu estou aqui na minha meia idade, quantas coisas que eu olho hoje para os meus filhos e falo assim: poxa, eu já passei por isso. E então eu tento passar para os meus filhos: essa situação é assim e assim. Eu já passei por essa situação, eu já estudei, eu já passei por colégio, eu já passei por todas essas fases que vocês estão passando agora aí. Então eu, com o amor paterno que tenho dos meus filhos, esse amor de pai, eu vou para eles e falo: faz isso, isso, isso. Não é diferente quando a gente se encontra com vô, com vó, com pai, com mãe, com tio, com tia. Então a palavra de Deus está dizendo isso: vós jovens, sede submissos aos mais velhos. Não perca a oportunidade que às vezes você tem dentro de casa. Ah, não, meu pai já não sabe mais nada, ele não entende disso aqui não. Ah, não, minha avó, tadinha, ela só sabe fazer comida, ela não entende desse aqui não. Ah, se você soubesse o quanto que essas pessoas têm de maturidade, o quanto que eles têm de bagagens da vida, quantas coisas que já vivenciaram, já passaram, quantas coisas que eles já tiveram que caminhar, e eles já sabem o caminho, e aí eles vão te ensinar então o caminho, vai por aqui. O melhor caminho de todos é óbvio que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Como é bom então quando a gente se depara também com pessoas que têm uma certa maturidade
dentro da nossa família, no nosso convívio, e que já tem o Senhor Jesus Cristo para nos trazer então conselhos da Bíblia, da palavra de Deus. Isso é necessário, minha gente, isso é muito importante. Então, vós jovens, sede submissos aos mais velhos. Coloque em prática para você ver o quanto que você vai crescer com isso. Você jovem, adolescente, você que está me assistindo aí, coloque em prática, em parar um pouquinho e tirar tudo aquilo que você tem de conceito, falando, não, já são velhos, não tem nada a acrescentar. Tira esses seus conceitos, né? E para e escuta e ouve. Naquilo que você vai fazer na tua vida secular, naquilo que você vai comprar, naquilo que você vai vender, para um pouquinho e escuta. Sim, começa a compartilhar com esses que estão aí na sua casa, pertinho de você, os seus sonhos, porque eles também têm sonhos e eles também já sonharam tantos outros sonhos, e vai ser tão bom quando você consegue entender esses conselhos. Para você vai ser interessante, que vai acrescentar, e também para aquele que está dando os conselhos, porque ele vai se sentir útil, ele vai falar, opa, estou vivo ainda, estou aqui ainda e tenho muito a acrescentar. Como é bom quando nós temos essa consciência de respeitar e de honrar aqueles que já estão na melhor idade. Mas aí, então a palavra de Deus diz assim, vós jovens, sede submissos aos mais velhos, e aí diz assim, e cingi-vos todos. Aí já inclui jovens, anciãos, crianças, cingi-vos todos de humildade uns para com os outros. É necessário também que aquele que é um detentor de uma sabedoria maior, de uma maturidade maior, de uma bagagem maior, tenha a humildade de poder entender aquele jovem, entender aquele adolescente que às vezes é afoito na vida, querendo fazer um monte de coisa. Então a gente tem que ter também essa humildade. Tem que ser uma pavimentação aí de mão dupla, né? Os jovens e aqueles que estão na melhor idade. Mas dá para conceituar essa situação de forma a ela chegar a um bom senso, a um bom consenso, e assim a gente trazer um resultado positivo de tudo isso. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não despreze aquele que está na melhor idade. E você que já está na melhor idade, que já vivenciou tantas coisas, quando você for trazer algum conselho para um jovem, para um adolescente, o sobrinho, o primo, o filho, a netinha, um netinho, seja humilde, senta e conversa, escuta também um pouquinho, que às vezes o jovem está no seu dilema da vida e ele quer também colocar ali como ele está se sentindo. Escuta um pouquinho e depois traga o seu conselho. Eu tenho certeza, tudo isso aí misturado com a palavra de Deus, todos esses conselhos aí misturado com a palavra de Deus, você vai ter êxito na sua vida, tanto o jovem quanto aquele que está na melhor idade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a palavra de Deus possa ser praticada em nossos lares, em nossa casa, em nosso trabalho, e nós vamos alcançar todos os dias as bênçãos do Senhor quando nós colocamos em prática a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, traga vida e abundância para todos nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.